Testando o som. Som. 1, 2. Testando o som. Som. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Nós estamos aqui com a finalidade de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus ao seu coração. Deus tem uma obra a realizar em sua vida. Acredito que a palavra de Deus, ela tem poder. Poder esse para transformar a vida do homem. A palavra de Deus, nós encontramos solução para a nossa vida. Ela consegue reanimar o homem. E é bem provável que talvez você está bastante abatido por alguma coisa que se sucede com a sua vida. Jesus, ele diz em sua palavra, ele não veio curar os sãos, mas sim os doentes. E é bem provável que existem pessoas que estão enfermas espiritualmente, dizendo, a sua alma está enferma. E Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele é o amigo indispensável. Ele está com você em todos os momentos que você esteja com ele. A Bíblia diz, o Senhor está convosco quando vós está com ele. Se o buscardes, o acharás. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Jesus, ele morre num madeiro, na cruz, para que hoje eu e você tivesse vida. E ele quer que você esteja com vida e vida com abundância. Mas a gente não podemos descartar o fato que existe um adversário a ser vencido. Existe um adversário que é a oposição de Deus, que infelizmente está aí no mundo. E a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E ele está aí para matar, roubar e destruir. Esses são os efeitos catastróficos de Satanás. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele veio simplesmente para trazer ruína para o homem. Ele vem simplesmente para quebrar o elo que o homem tinha para com Deus. Ele veio para afastar o homem da presença do Todo-Poderoso. E ele tem o poder de persuasão. Ele consegue persuadir. Ele consegue enganar as pessoas. A Bíblia diz que ele traz consigo os seus efeitos. Efeitos esse que ilude a pessoa. Efeitos esses que ele começa a produzir fantasias na mente do homem. E ele vem com sinais e prodígios que são de fato de mentira. Porque o mundo dele é dessa maneira. Agora as coisas de Deus são bem alicerçadas para a vida do homem. A Bíblia diz, porque o que me achar,
achará vida e alcançará favor do Senhor. Porque o homem que encontra a Jesus Cristo, ele vai achar a vida. Não é apenas a vida plena neste lugar denominado terra, mas a vida vindoura, que é os céus. O paraíso é o que Deus tem prometido àquele que de fato os ama. Aquilo que os nossos olhos não viu, que os nossos ouvidos não ouviu, e que não subiu para o coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. São coisas extraordinárias, são coisas que não tem como trazer consigo um relato de tamanha beleza que Deus tem reservado para nós. E a Bíblia diz que o inimigo, ele já tem pouco tempo na terra. E a Bíblia diz que ele desceu à terra. A Bíblia diz que ele foi derrubado como um raio na terra. Infelizmente, ele tem agido na vida do homem. E por que o inimigo age na vida do homem? Primeiramente, ele vai agir se o homem não tiver Jesus em seu coração. E a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta da sua casa, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus, ele está disposto, ele vai ao seu encontro, ele levanta homens e mulheres de Deus para realizar essa façanha, para realizar esta obra, e usa como instrumento, como porta-voz de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for lhe dada. E a Bíblia diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos coração, querido. Você está tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir a voz de Deus sendo expressada, que expressamente diz o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: porque não sois vós quem falará, mas é o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E nenhuma profecia é de interpretação humana, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus falaram e contaram das maravilhas de Deus. Então você está recebendo essa oportunidade de ouvir o Evangelho. Em muitas partes deste mundo, muitas pessoas ainda não tiveram esse privilégio que nós estamos tendo de ouvir a palavra de Deus. Eu costumo dizer que Deus teve misericórdia do Brasil. Deus teve piedade do Brasil. A Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aonde a tristeza está, ela bate em retirada com a presença do Senhor, e a pessoa fica contente, alegre. Então hoje, querido, faça a sua escolha.
se decida. A Bíblia diz que a pessoa morna que não se decide, Deus irá vomitar da sua boca. A pessoa que está em cima do muro, que não se decide, Deus irá vomitar da sua boca. Ou você é frio, ou você é quente, porque morno, Deus irá vomitar você de sua boca. Muitas pessoas têm alguma questão com relação à sua salvação. Querido, só existe uma maneira de nós serem salvos. É esta, a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça de Deus. Então é necessário você confessar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai quando está perto. Que o homem ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, terá misericórdia dele. Volte-se ele para o nosso Deus, pois dá de bom agrado o seu perdão. Muitas pessoas falam, mas como eu irei à presença de Deus? O que é necessário eu fazer para ir na presença de Deus? Primeira coisa que o homem deve fazer é se arrepender dos seus pecados, abandonar esta vida de pecado. Infelizmente, o pecado causa divisão entre nós e Deus, faz ocultar a sua face. Mas a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão agravados para ouvir o nosso clamor, e nem seus braços encolhidos para que possa salvar. Então Jesus veio resgatar aquilo que se havia perdido. Jesus, ele não quer que você se perca. E o desejo de Deus é que nenhum de vós se perca, mas que o Senhor possa ressuscitá-lo no último dia. Então Deus, ele quer agir assim em prol de sua vida. Chega de uma vida de sofrimento, chega de uma vida de amargura, chega de uma vida de decepções, frustrações, chega uma vida de tristeza, chega uma vida de aflição. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descansos para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aquele que tem sede, venha e beba da água da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus, ele é a cisterna que contém a água, não é cisterna remota que não há água. E muitas pessoas estão indo, trilhando um caminho que gera a morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É através de Cristo que nós teremos um encontro com Deus, o nosso Criador, aquele que lhe projetou, aquele que lhe esculpiu, aquele que agregou em seu coração
sentimentos. Então nós iremos ter um encontro. Todo mundo vai comparecer ante o tribunal de Deus. Cada um vai comparecer diante deste tribunal. E a Bíblia diz que o homem que não estiver escrito no livro da vida não tem direito a entrar na vida eterna. O seu nome está no livro da vida para que você venha ter esse direito de entrar na vida eterna. Então peça para Deus escrever o seu nome no livro da vida. Você está tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir o Evangelho. Eu não vim pregar uma religião. Existem muitas religiões. Existem diversos caminhos, que na realidade não é o caminho. O único caminho é Jesus. Mas vamos dizer assim, existem muitos atalhos. Existe muito atalho que as pessoas estão andando e no final é uma rua sem saída. Mas Jesus não, Ele é o caminho certo para cada um de nós. Ele pode te libertar. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Falando de libertação, me faz recordar a história de um homem que tem como título o endemoniado de Gandara, o Gadareno. A Bíblia diz que este homem clamava pelos montes. A Bíblia diz que as pessoas tinham medo de passar perto deste homem. Aonde esse homem se localizava, as pessoas cortavam volta dele. Ele não apresentava mais uma natureza normal, mas sim uma natureza selvagem. A Bíblia diz que aqueles homens, as autoridades daquela aldeia, daquela cercania, diz que tentaram amarrar ele, tentaram prender ele. E a Bíblia diz que os aguilhões ele desmiuçou, despedaçou pela uma força indestrutível que havia dentro daquele homem. A Bíblia diz que ele gritava e pegava em pedras e se feria. A Bíblia diz que ele estava dentro dos sepulcros. Alguns pesquisadores entendidos da Bíblia Sagrada afirmam que este homem se alimentavam em corpos em estado de decomposição. Ele vivia de uma maneira totalmente desumana. Mas um dia, Jesus foi até o seu encontro. Uma coisa que aos olhos de muito parecia impossível, que aquele homem um dia pudesse ter um tratamento. Aos olhos de muito, poderia ser um caso perdido. E talvez as pessoas tomam essas deduções acerca da sua vida e acham que você é uma causa impossível, uma causa perdida sem solução. Agora você vai ver que Jesus vai de encontro a este homem. Jesus está indo em sua direção, porque esse homem precisava de fato de uma ajuda. A Bíblia diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Então Jesus, a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para que possa salvar, e nem seus ouvidos agravados para ouvir o seu clamor. Ou melhor dizendo, não está fechado os seus sentidos para que ele não venha ouvir ao seu clamor. Talvez esse homem estava clamando por dentro dele desesperadamente, clamando pelo socorro. Mas infelizmente as pessoas não conseguiam compreender, porque as coisas de Deus
só pode ser compreendida espiritualmente. Mas Jesus está indo ao seu encontro. E a Bíblia diz que quando Jesus ele chega naquela ilha, a Bíblia diz que este homem vem correndo desesperado, eufórico, e diz que ele se prostra de joelho, e ele exclama dizendo: ah, que vieste-nos aqui atormentar antes do tempo. Por que ele se exclamou desta maneira? Porque existe um tempo determinado para Deus abater Satanás. Satanás, ele vai ser vencido por Deus, a Bíblia diz. Mas é necessário se cumprir as Escrituras. Agora você vai ver que Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião, porque nós estamos em muitos. Você pode ver que o homem ficou possesso de espíritos malignos que dominaram ele, que assenhoraram dele, que prendeu ele, escravizando aquele pobre homem. Agora você vai ver que Jesus vai dar ordem, vai repreender aquele mal da vida daquele homem. E a Bíblia diz que os demônios antecipam a sua condenação. Ele sabia que seria vencido pelas forças de Cristo. E ele disse: se nos expulsa, permita-nos que adentremos naquela manada de porcos. Porque ali próximo, ali perto, havia os porqueiros com seus animais. E a Bíblia diz que Jesus falou: ide. E diz que imediatamente aquelas legiões de demônio assumiram o corpo dos porcos. Encontraram ali uma brecha, um escape, para fugir da presença de Cristo. E diz que aqueles porcos se precipitaram ao despenhadeiro abaixo, a ponto de os porqueiros ver aquela cena e ficar impressionados. E eles exclamaram dizendo ao Senhor, para que o Senhor Jesus se retirasse dali. Eles clamaram pedindo para que Jesus saísse dali. Eles estavam preocupados com seus animais, mas não com a vida dos homens. E hoje essa geração está igualmente a esses homens, se preocupando com seus bens aquisitivos, se preocupando com a sua vida material e se esquecendo da salvação. Agora você vai ver um jovem rico. Ele tem tudo na vida. É um mancebo rico. E diz que ele vai até Jesus com um senso de preocupação. E ele faz uma pergunta ao mestre: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus olhou para aquele jovem e disse: guarda os mandamentos de Deus. E aquele jovem perguntou, replicou e disse: quais? Jesus vai falar: não matarás, não roubar, honrar a Deus. Jesus começa a falar os mandamentos a ele. E aquele jovem, ele exclama dizendo: mas tudo isso eu tenho feito desde minha mocidade. Isso nós conseguimos identificar que os seus familiares, supostamente os seus pais, ensinaram as Sagradas Escrituras a eles. E nessa geração, muitos pais estão negligenciando isso. Nós devemos abrir a Bíblia em nossa casa, ali na sala, e ler aos nossos filhos, esclarecendo as suas dúvidas, sanando as suas dúvidas.
Mas isso não tem acontecido, porque os pais mais estão em pé de guerra do que na harmonia. Você sabia que a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não subsistirá? Se a minha casa estiver dividida, não vai subsistir. Não vai existir, ela vai vir a ruína. Daí entra a separação, dá entrada no divórcio e acaba o casamento. Os filhos vão para um lado e muitas das vezes fica desorientado, fica aí à mercê, fica à deriva e sendo, quem sabe, um instrumento na mão de Satanás. É isso que acontece, querido, por causa da negligência dos pais. Os pais começam a ser negligentes e não tem tempo para pegar, ensinar o caminho que se deve andar o seu filho. Agora a Bíblia conta que esse jovem, ele diz dessa maneira ao Senhor. Só que esse jovem está apegado. Ele tem tudo isso, conhece as Sagradas Escrituras, mas existe algo na vida dele que Jesus viu. Ele estava apegado nas coisas seculares mundanas. E a Bíblia vai dizer aqui, no Evangelho de 1 João, aleluias, 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 15 a 17. Não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amar este mundo, a Bíblia me diz que o amor de Deus não está em mim. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência. A palavra concupiscência, há desejos da carne, a concupiscência dos olhos, desejo nos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Agora, o que há no mundo que o homem pode se aprender? As coisas existentes desta vida. São oportunidades oferecidas muitas das vezes por Satanás. O inimigo não está brincando. A Bíblia diz: o diabo, vosso adversário, ele anda ao teu redor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Isso, a Bíblia está dizendo que ele quer uma oportunidade, uma brecha para agir na vida do homem e da mulher. O inimigo, ele quer somente uma oportunidade. E ele está na espreita, e ele está te observando e preparando o laço do passarinheiro. Está preparando emboscada, tocaia e armadilhas. Querido, então fica esperto. A Bíblia diz: sede sóbrios e vigiai. Vigiai e orar sem cessar. A Bíblia pede para nós estar atento, porque o inimigo, ele está aí e ele não brinca. Ele é igual, vamos dizer, vamos fazer uma comparativa, igual esse vírus. Ele é letal, só que ele é invisível, ninguém vê ele. Assim é o inimigo, ninguém vê ele, mas ele está por detrás da criatura. Quando o homem não tem Jesus, ele é criatura. Quando ele recebe Jesus, a Bíblia diz que ele recebe o Espírito de Deus, que vai clamar: Abba, Pai. E ele vai ser filho de Deus. Ele vai ser filho de Deus. Mas enquanto eu não tenho Deus, sou criatura. E se eu for um instrumento para Satanás, eu sou filho do diabo. O filho do diabo é aquele que ama este mundo. A Bíblia diz: os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vêm para a luz
para que a sua obra não venha a ser contestada, não venha a ser reprovada. Agora, aquele que ama a luz, o Pai está nele, e ele está no Pai. Todo aquele que confessa Jesus, a Bíblia diz que o Pai está nele. Ele tem o Espírito de Cristo. Ele é a diferença. Ele é o ponto de indicativa, onde as pessoas vão analisar, vão ver, rever, e vai ver realmente que ele é um cristão, que ele está sendo um instrumento usado por Deus para levar vidas até Cristo. Eu não venho apresentar uma religião para você. Eu não vim falar da placa de uma denominação, de uma instituição religiosa para você. Eu não vim falar sobre isso. Eu vim pregar o Evangelho. O Evangelho é a pessoa de Cristo. Vamos lá ler no Evangelho de João, capítulo de número 1. Aleluias. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, e a palavra é o Evangelho, e o Evangelho é a pessoa de Jesus. Sabe qual religião que Jesus tinha? A religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas, o estrangeiro e o pobre necessitado. Essa era a religião de Jesus. E você pode ver que teve vários eventos na palavra de Deus. E me recorda a história de uma mulher. Jesus foi convidado a ir à casa de um homem chamado Simão, o leproso. Poderia ter ocorrido um milagre de Cristo na vida deste homem chamado Simão, conhecido por muitos como o leproso. Quem sabe este homem era leproso, e a lepra naquela época era uma doença incurável. Não existia medicamentos que poderia reverter essa doença. É como se fosse hoje a AIDS ou o câncer, que está matando muita gente. Pois bem, este homem convidou Jesus ir à sua casa. Você tem convidado Jesus a entrar em sua casa? Conseguir normalizar a situação da sua casa, conseguir colocar as coisas no eixo, que por a nossa mão as coisas podem sair de fora de mão. Nós podemos perder o controle da situação, ou quem sabe você perdeu o controle da situação e você se encontra aflito, desesperado, e se perguntando como pode novamente reassumir a posição ou colocar as coisas no eixo, porque você está esgotada. Acabou-se a sua força, a sua energia se foi. Você não consegue raciocinar e pensar de que maneira você pode agir. Agora você vai ver, querido, que Jesus, ele está na casa deste homem. Só que a Bíblia diz que de repente, nessa reunião, uma mulher, essa mulher entra e diz que ela está portando um vaso de alabastro. E dentro deste vaso havia uma relíquia, um nardo, um óleo muito caro na época. Quem sabe essa mulher juntou ao longo da vida para um propósito. E quem sabe você está se perguntando: mas eu estou sofrendo por Cristo, estou sendo ameaçado, estou sendo perseguido,
estou sofrendo calúnia e difamação, estou sofrendo agressão física e verbal, tenho sido rejeitado, estou abandonado, não tenho mérito ou prestígio na minha congregação. Mas saiba que um dia, tudo isso que você está passando, tudo isso que você está enfrentando, vai ser recompensado por Deus. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra está dizendo que se eu ficar no mundo sem Cristo, eu estou sem esperança alguma. A nossa esperança está viva, a nossa esperança é Cristo. A esperança sua é Cristo. Enxugue as suas lágrimas. Se levanta desta cama. Se afirma os seus pés, porque longa é a jornada que Deus tem para a sua vida. Chegou o momento na vida do profeta Elias, que Jezabel, mulher ímpia, onde matou vários profetas de Deus, vários homens de Deus, mandou um recado para o profeta Elias, após Elias matar os profetas de Baal. Aquela mulher ameaçou Elias de morte, mandou um recado a ele que mataria ele. Diz que aquilo veio como uma flecha e penetrou-se no seu coração. E diz que ele foi caminhando e perdeu as forças, e se assentou debaixo de um pé de zimbro e desejou a morte. A Bíblia diz que Elias desejou a sua morte, querido. Um homem de Deus. Quem era Elias? O profeta do fogo. Ele orava a Deus e fogo, labareda de fogo, descia do céu. Era um homem que vivia no Monte Carmelo, buscando a presença de Deus, buscando revestimento de Deus, buscando intimidade com Deus. Agora você vê um homem desse porte, desejou a morte, pediu a morte, e diz que Deus começou a alimentar o profeta, deu água a ele, deu pão a ele, e ele se recuperou. Aquele alimento fez que ele se recuperasse. Aquele alimento que Deus deu para ele fez que ele continuasse a sua jornada, o seu caminho. E hoje esse alimento está sendo partido. Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Hoje esse alimento está sendo partido a você, o pão, que simboliza a palavra de Deus. Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Agora você vê esse jovem rico, está com a dificuldade, quer saber sobre a sua salvação, ele está diante do Senhor, ele quer ouvir da boca do Senhor o que de fato possa estar atrapalhando ele de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Você sabe aquilo que está atrapalhando você de servir a Deus? Você sabe, consegue enxergar o que está fazendo você, ou criando obstáculo para você não seguir o Mestre? E ele queria saber, e a resposta veio. Jesus falou: dá tudo que tu tem aos pobres, vem e me segue. Aquele homem seria um discípulo de Jesus, mas diz que ele abaixou a cabeça e foi embora triste, porque ele era um jovem que tinha muitos bens na terra.
E isso foi um impedimento para que ele não seguisse o Senhor. E a Bíblia conta a história de um homem rico, e diz que era um dono de terra, ele tinha plantações, e diante daquela cega, diz que nos seus campos deu em abundância, e ele não conseguia compor essa semente em seus celeiros, porque a cega deu abundantemente, ele foi premiado. E a Bíblia diz que ele teve uma ideia, ele pensou consigo e analisou, fez um planejamento e disse: olha, eu vou destruir esses celeiros e vou fazer outros maiores que pode compor a novidade do meu campo. E diz a Bíblia que isto ele fez. Depois de ter elaborado esse planejamento, esse projeto, a Bíblia diz que de repente veio uma voz do céu e disse a ele, pegou e falou, antes disso: alma, tu tens para muitos dias, deita e folga. E diz que uma voz do céu bradou dizendo: louco, neste dia eu pedirei conta da tua alma, e aquilo que tu tem feito, para quem será? E se Jesus pedir a sua alma hoje, o que o Senhor tem para oferecer a Ele? O que você tem a dar a Ele? Uma vida cheia de pecado, uma vida de desobediência, uma vida de ingratidão, uma vida de incertezas, uma vida totalmente na promiscuidade, uma vida na devassidão. De que forma você vai se apresentar diante dele, diante do Senhor Jesus? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele está aqui para te perdoar. Aleluia. Em 1 João, capítulo de número 1. 1 João, capítulo de número 1. A Bíblia vai nos dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você vê que a Bíblia diz que se eu confessar os meus pecados, tem que ter confissão de pecados. Mas eu vou entrar ali num recinto e vou confessar os meus pecados. Deus abençoe, jovem. Ah, mas como que eu posso confessar os meus pecados? Vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Olha aqui que a Bíblia vai nos dizer. Mas, Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, se você quer falar com Deus, confessar os seus pecados, a Bíblia diz: entra no teu quarto e fecha a porta e busca seu pai em secreto, e ele vai te recompensar, ele vai te abençoar. A Bíblia diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as nossas iniquidades e que esquece do rebelião do restante da sua herança. Deus, querido, Ele quer te perdoar. Deus quer agir em sua vida. Ele lançará os nossos pecados
para trás das suas costas. A Bíblia diz: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Se vós não credes que eu sou, morrerei em vossos pecados. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de nós para se gloria diante dele, querido. Então Jesus, ele quer conceder a tua salvação hoje. Se renda a Cristo. Ele é o teu Senhor, Ele é o seu Salvador. Ele tem preocupação com a tua vida, se você está indo mal a pior. Ele tem a preocupação, portanto é que Ele me enviou aqui. A Bíblia diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou estar aqui. E quem me enviou estar aqui, o nome dele é Jesus Cristo. O nome dele é Jesus. Ele venceu a morte. Foi-lhe dado todo o poder que há no céu e na terra. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Cristo Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua venha confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. Em nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devemos ser salvos. A Bíblia diz que quando ele fosse levantado, ele atrairia a todos. Feliz é o homem que acha Jesus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado a vós. O reino dos céus está no meio de vós. Arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo. Crede na sua palavra, querido. Jesus é o melhor para você. A Bíblia diz: o que me adianta granjear o mundo inteiro e se prejudicando, perdendo a minha alma? O que adianta você granjear este mundo? O que adianta você ir atrás de tantas coisas supérfluas, coisas inúteis, coisas perecíveis, ir atrás da matéria que logo desvanece, desaparece? Busca as coisas eternas, é aonde está Cristo. Olha o que a Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo 8, aleluias, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar
com as coisas, com a glória que em nós há de ser revelada, querido. Deus tem deixado coisas preciosas a nós, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Glorificado e exaltado é o nome de Cristo Jesus. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A Bíblia diz, em verdade vos digo, aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não sofrerá condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, e Jesus há de ressuscitar no último dia. Aleluias! Então entregue a sua vida a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e de duplo ânimo, e Deus o receberás. Jesus quer receber você como um filho. Jesus está com seus braços abertos a te esperar. Jesus, ele deseja a sua alma. É o nardo que está ali nos vasos de alabastro. Ali simboliza algo raro, é a sua vida, a sua existência. Jesus, ele quer você. A Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que tu enviaste. E o testemunho é este, que Jesus garante a vida eterna. Ninguém pode tirar a sua vida das mãos de Deus. Ninguém tem o poder para arrebatá-lo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me segue. E aonde eu estarei, vós estarás comigo. Porque eu vou para o meu Pai preparar moradas. Se não vou, não teria dito, vou preparar-vos lugar. Jesus enviou o seu Espírito, o Espírito que restaura o homem. A Bíblia diz, eu irei adiante de ti, e despedaçarei as trancas de ferro, e dar-te-ei os tesouros escondidos.